E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, seja a hora que você estiver vendo esse vídeo, né? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Otávio Deluc, eu sou músico, violonista, pedagogo, educador e faço várias coisas dentro da área das artes, música e da cultura, sempre tendo o violão, a música e o diálogo de diferentes elementos como centro do meu trabalho. E aqui, sejam bem-vindos ao meu canal, o canal Bastidores. Eu tenho dois canais, né? Um que eu publico só o material artístico, que são vídeos de música, tocando, meus arranjos, performances ao violão, concertos e gravações. E esse canal que é o Bastidores, que nasceu do primeiro. Se vocês forem lá no primeiro, tem até alguns vídeos lá, mas eu falei, vamos separar essas duas coisas. Então, o que eu quero falar hoje? Eu quero falar hoje de uma experiência recente que eu tive e que eu acho que é muito significativa em diversos contextos. Recentemente eu toquei no Carnegie Hall de novo, não foi a primeira vez que eu tive lá, a primeira vez que eu toquei no Carnegie Hall tem 4 anos, isso foi em 2022. A gente está em 2025, eu toquei em 2022, tem 3 anos, um pouco menos de 3 anos. Pouco mais de 3 anos, toquei solo e dessa vez eu toquei música de câmara. E eu acho sempre muito curioso, né? A gente tem que valorizar diversos acontecimentos, celebrações, a gente conseguir tocar em lugares desses. Eu sou muito privilegiado, isso também sortudo, como eu já comentei no canal. Quando a gente fala em música de alta performance, pessoas que chegam né, que como referência, como muitas das pessoas que eu toquei nesse evento junto, né, olhar para o lado e ver tanta referência é sempre muito inspirador, até um pouco amedrontador. Tem vários fatores, tem um fator competência, tem um fator interpessoal, a qualidade do trabalho daquela pessoa e tem um fator um pouco de sorte também, da gente estar no lugar certo na hora certa. E eu, quando eu faço as coisas, olho para trás, eu falo assim, gente, é tanta coisa envolvida para a gente estar aqui, né? Mas o que eu queria comentar é justamente isso. O quanto que esses símbolos eles são importantes para quem, como eles afetam a gente, o jeito que a gente vê outras pessoas. E é muito curioso, assim, isso eu vou abordar mais no próximo vídeo. Nos 2 próximos vídeos eles vão estar relacionados a elementos talvez eu acho que vocês não vão gostar muito, mas deixa eu lançar e aí vocês me dizem o que vocês acham. Que é o que? O fato da gente chegar a certos lugares, né, como que isso faz, a simbologia disso, e como que isso faz as pessoas verem a gente de um jeito diferente, né? Isso é muito curioso, isso me remete às minhas primeiras experiências. Quando eu ganhei concursos no Brasil, teve uma época que eu fazia mais concursos, hoje em dia eu não tenho feito. E isso me lembra quando a primeira vez que eu fui a São Paulo, por exemplo, eu era calouro na graduação, nem sabia o que era violão direito. Eu tinha, 17 anos, 18 anos. Eu entrei direto na graduação do ensino médio. E a primeira vez que eu dormi, sei lá, que eu fiz uma das primeiras vezes que eu fiz uma viagem para fora de casa, para fora do estado, para tocar, mesmo que não tenha sido um concerto, né, mas para fazer uma prova, coisa do tipo, foi quando eu fui para São Paulo em 2016. Ao mesmo tempo que eu posso falar, nossa, tem 9 anos, isso parece que foi ontem, de tanta coisa que aconteceu, né? Eu estava no primeiro semestre da faculdade de licenciatura em música, hoje eu estou terminando doutorado, querendo fazer outro em Nova York, enfim. Isso também tem um fator sorte, inclusive. O que eu queria comentar é que foi muito engraçado, porque eu não conhecia muita coisa. Hoje eu ainda não conheço muita coisa, mas eu não comecei no violão clássico muito cedo, né? Na verdade, comparado com meus pares, bastante tarde. E aí eu era muito ignorante para muita coisa. E aí foi muito engraçado de ver que, assim, um dia, sei lá, eu lembro que o concurso, nessa época, eles aconteciam em novembro, no feriado de 15 de novembro, porque 10 pessoas de fora de São Paulo, elas iam para a cidade e faziam vários, né? E aí eu lembro que, assim, se um dia era um calouro da universidade, no dia seguinte acabei de ganhar concurso, simplesmente porque
um conjunto de pessoas ali numa situação falou, ó, o Otávio tocou bem, ele ganhou um concurso. Isso é muito importante, né? Eu sou muito grato e valorizo muito isso. Mas é engraçado ver a reação de fora, né? Para fora dos meus pares, dos meus colegas que estavam ali, né? Como que o fato de outras pessoas estarem falando agora, ah, o Otávio ganhou o concurso, ele é bom, as pessoas falam, ah, o Otávio é bom. Mas há 3 dias atrás as pessoas olhavam para o Otávio e falavam, ah, o Otávio é um estudante de música. E eu sinto que acontece, claro, em muitos níveis diferentes, um pouco isso também desse fator de ter tocado no Carnegie Hall. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz e que eu faria se eu tivesse em Prado, se eu tivesse em Porto Seguro, se eu tivesse em São Paulo, em Amsterdã ou em Ankara. Mas o fato de a gente ter conseguido certos símbolos, né, por exemplo, como tocar no Carnegie Hall, ganhar um concurso, fazer isso ou fazer aquilo, é muito interessante ver como que isso molda a percepção das pessoas ao seu redor. E eu confesso que eu ainda não sei aproveitar isso muito bem não, na verdade, né? Está ligado também como que a gente lida com isso, como que a gente vê isso de um jeito melhor ou pior, o quanto a gente fica... Não vou falar quanto que a gente normaliza isso, porque são muitos desafios, mas é porque para mim... E aí você pergunta, Otávio, você ficou nervoso? Eu fiquei nervoso, como em qualquer situação que eu toco. Eu sempre fico muito nervoso. E o meu nível de nervosismo está ligado a várias coisas, a novidade da situação, ao nível de conhecimento que eu tenho da obra, o quanto que eu já estudei aquilo, o quanto que eu já rodei isso em palco antes, a quantidade de conversas que eu tive daquilo sempre passa por um conforto sobre a obra. Mas, para mim, eu tenho que dar o meu máximo, tanto tocando no Carnegie Hall, como tanto tocando na livraria da esquina. Igual um dia a gente está num, outro dia a gente está outro, e tá tudo bem, entendeu? E aí para mim não tem diferença, não é porque eu não ligo, mas é porque eu ligo sempre para tudo. Essa é a questão, eu acho. Então o episódio de hoje é um pouco mais curtinho, mas é um pouco do diário, dessa perspectiva de tocar em lugares que muitas vezes são muito almejados, né? Eu tive a sorte e a felicidade, foi a segunda vez que eu toquei nesse lugar. A primeira eu estava vindo de uma turnê nos Estados Unidos, de um concurso que eu tinha ganho. A gente passou por vários estados, fizemos solo, fizemos música de câmara e terminamos com um concerto no Carnegie Hall. Na ocasião eu toquei a obra do Vicente, que tinha sido dedicada para mim, e dessa vez foi um evento da programação do Carnegie Hall, que eu recebi um convite para tocar, e em celebração à música do Léo Brauer. Então tocamos a Paisagem Cubana com Chuva, tocamos a Tocata com diversos assim, referências do violão. E é muito inspirador poder, enfim, sentar naquela mesa, conversar de igual para igual. Claro que não é de igual para igual em experiência, mas todo mundo ali tá ali trabalhando, dando aula, tocando com o mesmo objetivo, que é fazer o show acontecer. Então é muito legal, assim, mas eu queria compartilhar um pouco. O diário de hoje tem dia que é desabafo, tem dia que é pergunta, tem dia que é dica. O diário de hoje é meio que um diário mesmo, os bastidores de hoje. Sobre um pouco desse pensamento de como que é tocar nesses lugares, né? Para mim é sim importante, é muito relevante, é um privilégio. Eu sou muito feliz e grato por isso, mas para mim é uma coisa que, assim, da mesma forma, da mesma seriedade que a gente leva isso, a gente tem que levar qualquer outra coisa que a gente faça. Não só, muita gente fala assim, não, você nunca sabe quem que tá na plateia, mas não é sobre quem está na plateia, é sobre a gente mesmo. A gente tem que estar feliz com o que a gente faz, ter respeito com a gente, com o que a gente faz, isso a nível pessoal, a nível musical. E eu acho que quando a gente passa por esse filtro, naturalmente você vai propiciar para as pessoas que estão na plateia uma coisa interessante, uma coisa legal, que aí vai te fazer voltar nesses lugares cada vez mais. Então eu acho que é isso, é pensar um pouco, né, sobre às vezes a sorte que a gente tem, como que a gente leva as coisas, e o fato de que, assim, pelo menos para mim, Otávio, hoje,
Acho que eu tenho, por exemplo, às vezes já aconteceu de eu tocar em igreja, em missa, em serviços religiosos, né? Que eu ficava muito mais nervoso do que no Carnegie Hall, porque é muito importante para mim dar o meu melhor a todo momento. Se o melhor daquele momento é aquilo, tudo bem, isso é outra coisa. Mas daí é importante a gente identificar. Mas eu queria compartilhar isso, um pouco desses bastidores. Espero que tenha sido legal você escutar esses causos de mineiro em Nova York. E logo mais, fiquem ligados nas redes, porque sempre novidades saindo. Estou muito feliz com a série Cantiga do Sertão, que a gente está publicando várias partituras, inclusive alguns arranjos meus inéditos para a obra de Chiquinho Gonzaga. Isso é uma coisa também que eu quero falar em algum momento, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante que está acontecendo, não só para mim, mas para a possibilidade de ideia estética musical. Mas é isso, hoje o caso é como que eu me senti ao tocar no Carnegie Hall, o que passa na cabeça, né, quando a gente está lá tocando. Então é isso, aguardo vocês, comentem o que vocês acham. Tava nervoso? Tava, mais nervoso que outras ocasiões, tão nervoso quanto todas as outras ocasiões. E sempre o objetivo maior é você respeitar o que você está fazendo, você, seus ideais musicais, suas ideias, ideais e ideias, né? Não acho que sejam coisas iguais, mas acreditar no que você está fazendo, e isso eu acho que demorou muitos anos para eu acreditar no que eu estava fazendo. Eu acho que depois que você cruza essa linha, é uma coisa muito poderosa, assim, pra gente. E aí, se você sabe que se você sente que você está fazendo uma coisa legal, independente se tem uma pessoa, se tem 10 mil, se é no Carnegie Hall ou na livraria, tá perfeito. Até mais, gente. Bastidores. Um bom dia para vocês. Boa semana e volto logo. Acho que essa semana vai ter mais vídeo. Sempre assim, sempre tem dificuldade, porque era para eu postar um por semana e vai 2, some, vai 3, some.